Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Está começando mais um CriaSteps. Nesse quadro aqui a gente sempre dá algumas dicas, algumas orientações para te ajudar a desenvolver melhor as suas histórias, né? Boa. E hoje nós vamos tentar te ajudar a entender como construir um bom desenho de elenco. Isso aí. Então, basicamente assim, antes da gente sempre falar as dicas, os passo a passos, as orientações, a gente gosta de dizer o que é que a gente está falando, né? Porque muita gente às vezes não sabe muito bem pela nomenclatura, então a gente gosta de destrinchar um pouquinho. Então, um desenho de elenco é basicamente o conjunto de coadjuvantes que você vai construir, né, para a sua história. Então, a gente fala de desenho de elenco porque ele vai dar forma, né, para o seu mundo, o seu universo, a sua trama, seja o que for. A gente sempre gosta de falar, né, como a gente lida com quadrinhos de super-heróis, que é o nosso nicho lá na prática, não se faz uma HQ de super-herói ou um filme de super-herói com o herói em todas as cenas, né? Obviamente. E isso não é só no nosso gênero. Em qualquer gênero você não consegue ter um filme de um protagonista para estar em praticamente 100%, né? Sim, sim. Você precisa Até porque fica cansativo. Fica né? cansativo. Se você pegar qualquer filme que tem uma duração média aí de 1h30, 1h40, pra gente chutar mais ou menos na média aí, se você tiver a cena desde o início ao fim, somente cenas com o protagonista, mesmo que ele interaja com todas as pessoas, se todas as cenas tá o protagonista, eu não tenho um exemplo de filme ou história para dar sobre isso. Aí, Talvez o Pequeno Príncipe, eu não sei, talvez. Mas numa história bem construída de hoje, eu acho que começa a ficar muito chato e você começa a encher linguiça também. Eu vejo, por exemplo, uma história que eu me lembro que o protagonista está muito presente é na HQ do Batman, Noel. Ele está muito presente, as cenas que ele não está, ele está narrando. Né? Só que o que acontece? Quando a gente fala de um arco desse, ele é pequeno e ela tem um teor mais minimalista, por assim dizer. É uma narração, um conflito interno, né? Por assim dizer. Mas mesmo assim, você vê, tem momentos em que ele está narrando, mas a cena não é ele. Né? É difícil você colocar o cara presente sempre ali. É muito difícil. São histórias muito, sabe, exceções, assim, onde você vai ver um protagonista 90% das vezes. Mas para resumir, você tem uma história de todos os vídeos que a gente já fez para construir uma boa storyline, um plot bom, protagonista, arquétipos, tudo. Mas você tem a premissa da tua história, o gênero que ela é. Tá? E novamente, o gênero ele vai determinar muito quais são os protagonistas ou o protagonista e principalmente os coadjuvantes que vão estar na sua história. Então beleza, se você tem um protagonista que já está construído, partindo do princípio que esteja construído, caso não assista nossos vídeos de como criar protagonistas, como inovar em história, mas se você tem um protagonista, você já tem um gênero. Sim. A partir disso, você vai começar a desenhar pessoas, personagens que tenham a ver com a premissa do gênero e que se linkem ao protagonista de uma forma boa. E aí que entra o jogo do clichê e da inovação. Tá? Se você estiver fazendo um filme de policial em que o protagonista é um investigador e o bandido é o antagonista, é o clichê, certo? Agora, se você estiver fazendo um filme que o protagonista é o bandido e o coadjuvante é um policial, é o clichê. Sim. Então, como é que você vai inovar nessas questões aí? Eu vou dar um exemplo básico de uma série extremamente aclamada que é o Breaking Bad, eu acho que muitas pessoas já viram, em que você pega o protagonista e flerta com a bondade e a maldade sempre na dual, que o cara é um professor que vai se transformar num traficante, mega traficante de metanfetamina. Beleza, esse é o seu protagonista. E o antagonista, você tem dois, que é sempre o cartel e também o próprio cunhado, que é o policial da narcóticos. E não um policial qualquer, mas o policial cunhado.
você joga ele para dentro da família. Ele se linka mais ao protagonista. Por quê? Porque essa é a inovação do coadjuvante policial e do bandido. No clichê de filmes policiais, eles não se conhecem. Um está caçando o outro. Então, os dois estão se encarando com uma das faces, digamos assim. Isso. Quando você joga o coadjuvante como cunhado do protagonista, eles flertam com as duas faces. A face do trabalho, em que um é o bandido e o outro é o mocinho tentando pegar, e a outra face de cunhado e cunhado num churrasco, na família, nas festas. Essa dualidade é inovação. Sim. Então, não é só para a gente pensar no clichê de eu vou jogar tal porque funciona. Como que você inova num coadjuvante, conhecendo o teu protagonista? A gente tem até o exemplo do Homem-Aranha de volta para casa, né? De volta ao lar. O segundo filme? Não, o primeiro, né? O primeiro filme. O Homecoming, né? Que ele sai com a filha do vilão. Isso, exatamente. Né? Então, o que é costume também num filme de herói ou uma história de herói é o vilão fugir do herói, o herói atrás do vilão. Aí você coloca uma na outra faceta, a faceta civil, ele exatamente. Próximo. Você tem o super-herói, você tem o vilão e magicamente ele é pai da menina que o civil fora do herói gosta. Esse link. Isso aí. Tá? E aí cada coadjuvante vai ter que fazer sentido para a história. Tá? Vai ter que fazer sentido. Se a gente estava falando, por exemplo, de Breaking Bad, os coadjuvantes têm que ter a linha criminal. Então você tem um advogado criminal, tá? Você tem um professor que é o traficante, você tem o cunhado que é o policial, você tem o cartel, você tem o líder do cartel, você tem o ex-aluno do protagonista que é traficante também. Então todos flertam com essa linha. Isso. Tá? Agora vamos pirar aqui. Vamos supor que no Breaking Bad, que fala desse gênero meio policial, suspense, se você bota criação rápida aqui. Você bota um coadjuvante que é dono de um zoológico. Mas só que esse zoológico não tem nada, não é, por exemplo, um zoológico de fachada aqui no subsolo, um comércio de droga, mas é simplesmente um zoológico que... Ele é amigo do dono. Ele é amigo do dono, ele é amigo do funcionário e ele é amigo do protagonista. Não tem sentido, entende? Agora, se você bota um zoológico que tem toda uma narrativa por trás, de que no subsolo tem a ver com drogas, ou investigação, ou o protagonista conhece o dono do zoológico e usa o subsolo do zoológico para fazer o laboratório sem que o dono saiba, aí você já começa a linkar com a trama. Então não é para criar coadjuvante sem ter a ver com o que você está criando. Isso é muito importante. Eu acho que em histórias boas, quando você sentir que você está sendo desviado da trama, é porque ela está te preparando para algo que vai vir na frente. Exatamente. Como o Marcão falou, se esse zoológico aparecesse em Breaking Bad, é porque provavelmente lá na frente ele teria algum papel na trama principal. Porque é o que a gente fala, a história, toda a cena, todo o quadro tem que mover para frente. Sim. E não é diferente com o coadjuvante, ele tem que mover sua história para frente. Existem as subtramas? Existem, mas por que elas existem? Na sua história, você tem que ter em mente que o mundo que você está criando é um mundo vivo. Então, o que eu faço aqui tem consequência lá. Exatamente. O que acontece lá tem consequência aqui. Então, mesmo as subtramas que às vezes são mais desconexadas, né, desconexas da trama principal, elas acontecem para que haja uma consequência no rumo principal, né? Por exemplo, a gente gosta de citar aqui porque é uma história que também é uma série que fez muito sucesso, principalmente a primeira e segunda temporada. A terceira foi muito boa, o Demolidor. No desenho de elenco do Demolidor, a Karen Page ela tem subtramas, né? Ela vai lidando com os problemas dela e tal. E quando essa história te tira, né, da trama principal, que é o Demolidor e tal, mostra pra ela, é pra mostrar o porquê que ela vai fazer algo na trama principal. Sim. Pra te dar uma referência do porquê que ela tá fazendo. E partindo desse princípio da série Demolidor, só para quem não viu não precisa, é só para vocês entenderem. Por exemplo, não necessariamente todos os coadjuvantes precisam conhecer o protagonista, precisam se linkar diretamente falando, mas eles têm que se linkar indiretamente.
O que eu quero dizer? Aquela velha máxima do mundo que a gente vive de que eu conheço fulano, que conhece cicrano, e dizem as lendas que a gente está a 6 graus de distância de qualquer pessoa no mundo. Tipo assim, eu conheço o Roger, que conhece um fulano, que conhece um empresário, que conhece o assessor do Barack Obama, digamos assim, sabe? Diz essa lenda, eu vi, se eu não me engano, foi na... Super interessante. Sim. Que a gente está a 6 graus de distância de qualquer pessoa do mundo. Existe uma teia. Uma teia. É exatamente isso que vocês têm que pensar quando estiver criando um desenho de elenco. Eu vou dar exemplo do Demolidor. Não necessariamente todos os coadjuvantes conhecem o protagonista, que é o Matt Murdock, o cego que à noite é o vigilante. Se você pegar um coadjuvante da série do Demolidor, que chama Ben Urich, que é o jornalista... Ele conhece a Karen Page. Isso. E ele tá na subtrama dela. E ela que se linka ao protagonista. Então ele se linka a coadjuvante Karen Page, que conhece o protagonista. É uma teia. Ele não tem... Eu não lembro, posso estar enganado, mas eu não lembro se tem cena desse Ben Urich, que é um jornalista, com o Matt Murdock. Eu não me lembro. Tem quando ela apresenta o Ben Urich no escritório pro Matt e pro Aí, tá aí. Mas é ela que traz ele pra trama. E é só aquela cena. Só essa cena. Tá. Então é uma teia. Não necessariamente, novamente, todos os coadjuvantes precisam estar diretamente, ou seja, conhecer o protagonista e interagir com ele. Eles podem interagir com quem interage com o protagonista. É uma teia. Mas todos os coadjuvantes têm que se ligar de alguma forma, direta ou indiretamente, ao protagonista. Ele é o núcleo central da parada. Isso aí. Então, por quê? O Ben Urich é um jornalista que está ajudando a Karen Page, e a Karen Page ajuda ele a construir provas para denunciar o Fisk, que é o vilão da série. Isso aí. Então ele flerta com o protagonista ali. Então Isso tudo está numa grande teia. Emaranhado. Exatamente. Isso vai ser em qualquer boa história, você vai ver esse padrão. Mesmo assim... momentos que você sente que você está sendo tirado da trama principal, é para te dar uma referência do que vem na frente. Né? Então, como eu tinha falado antes, você tem que, logo de cara, para criar seus coadjuvantes, esse é um passo que ele não é dos iniciais. Primeiro você tem que definir o que você quer contar, para quem você quer contar, como o Marcon falou, o gênero. Né? O gênero vai definir que tipo de protagonista, de coadjuvante e protagonista você vai criar. Né? Com certeza. E assim como depois que você definiu esse gênero, a mensagem que você quer passar, definiu o protagonista, você já sabe mais ou menos, bom, se essa é a mensagem, eu quero contar sobre esse tipo de... Por exemplo, um exemplo que é muito bom, um filme que fez muito sucesso também, que é o da Mulher Maravilha. A gente falou em um vídeo passado sobre como o tema, a mensagem, a emancipação feminina é muito forte. Ela pode ser abordada de diversas maneiras. A gente falou até que Game of Thrones abordou com a Daenerys, com a Arya, né? E a emancipação feminina é abordada na Mulher Maravilha. Uma mulher se jogando ao mundo dos homens, né? Com independência e tal. Então a minha mensagem, ela lida com a emancipação feminina. O gênero, super-heróis. Então eu já defini que eu vou ter uma super-heroína que vai ser uma mulher independente, vai passar essa mensagem. Que tipo de coadjuvante eu vou criar? Pô, tem algo mais patriarcal do que um militar, um homem na Segunda Guerra? Então o interesse amoroso dela, você já sabe que você vai colocar alguém com valores opostos, né? Que é um cara que, pô, a cena muito forte é dela entrando naquela reunião de ministros, né? De políticos, e ela vai e fala, começa a falar, e os caras, por que essa mulher tá falando, né? Então até ali você já entendeu por que esses coadjuvantes foram colocados. Para mover a mensagem, a trama para frente, né? Para mostrar que, ó, as mulheres têm espaço e tal. Então você sempre tem que ter em mente que você quer contar uma ideia, uma mensagem, e o gênero ele vai ser a roupa que você vai dar para essa mensagem. Isso, isso. E esses coadjuvantes vão ser elementos que você vai ter na sua trama para te ajudar a construir essa mensagem passo a passo, né? Porque como a gente sempre falou, essa mensagem ela começa oposta geralmente, né? A gente começa, por exemplo, em Mulher Maravilha num mundo onde a mulher não tem espaço, no mundo dos homens, né? A mulher não tem espaço. E vai terminar com uma mulher mostrando que ela pode ser uma protagonista na vida dela, né? Ou no mundo. Então, você começa no não e termina
no sim, vamos dizer assim. A transformação. A transformação dela. E os coadjuvantes têm que fazer essa transformação acontecer. É. Senão não tem por que ele estar lá. Exatamente. Se ele não mudar o seu personagem, Agora você colocar um conflito para que o seu coadjuvante, seu protagonista não evolua, ele é dispensável na Os história. coadjuvantes têm que trazer essa mudança do protagonista. Agora você falou tudo, mano. Porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo, que o filme, ou história, ou quadrinho, ou qualquer coisa narrativa tem que ser a transformação, né? O ponto A ao ponto B. O teu protagonista começa de um jeito e termina do outro. Isso é muito importante a gente entender. E os coadjuvantes vão ser a liga que vão puxar o teu protagonista até ele se transformar. Agora uma coisa, desculpa, uma coisa que eu queria falar, que a gente acaba cometendo esse erro quando está construindo alguma história, alguma narrativa, de querer já, a minha história é mais ou menos assim, e eu gosto desses tipos de coadjuvante, eu já vou botando. Sem você saber uma coisa fundamental, que é o plot, a estrutura básica. Então, queria falar sobre isso. O plot nada mais é que você pegar toda a estrutura da tua história. Primeiro é aquele momento poético que você vai escrevendo sobre as suas ideias, o protagonista, o que vai falar a sua história, o gênero dela, tudo. Como a gente também faz aqui na Prod Comics, que é a nossa editora de super-heróis. Então você bola, partindo do nosso exemplo para vocês terem uma noção. Os poderes do protagonista, sobre que tipo de franquia é. Franquia nada mais é que o estilo da história, né? Se é um estilo pesado, se é um estilo leve, para quem que é esse público, qual é o arquétipo do herói, se vai falar sobre, sei lá, uma parada mística ou medieval ou urbana, que tipo de arquétipo vai flertar, os poderes, o lado civil. Então a gente vai bolando poeticamente tudo que vai, depois a gente matura. Mas a gente tem que chegar em uma linha, definir toda essa premissa da franquia. E eu vou dar um exemplo básico que a gente tem aqui, que a gente até falou já uma vez, que é do nosso vampiro. A gente tem um herói vampiro. E toda a franquia dele, ou seja, toda a mitologia deste personagem, todo o quadrinho, os antagonistas, os vilões, os coadjuvantes, se resumem no protagonista em uma frase. Então você tem que reduzir a tua história em uma frase para que você entenda que tudo que você criar tem que partir dessa frase. E o nosso é o seguinte: um detetive particular, eu já defini que a profissão dele é ser detetive particular, não é um detetive de polícia. Um detetive particular usa as suas habilidades vampirescas, ou seja, é um detetive que é um vampiro, mais uma estrutura, para livrar a cidade de Éden, ou seja, a gente criou uma cidade, tá? Então ele mora em Éden, é um detetive e é vampiro, para livrar a cidade de Éden do submundo do crime. Então eu vou repetir: um detetive particular usa suas habilidades vampirescas para livrar a cidade de Éden do submundo do crime. Tudo o que tiver nessa história está dentro dessa linha. Então, o crime que tiver para o Dante, que é o protagonista nosso, ele está ligado a Éden. Eu não vou fazer um criminoso que veio de outra cidade. Tá? Se ele vier de outra cidade, ele está em Éden. Mas eu não vou fazer o meu protagonista sair da cidade, porque eu já defini que ele está em Éden. Tá? Isso já é uma coisa. Segunda coisa, eu não vou mudar a profissão do meu protagonista porque eu já defini que ele é um detetive. E os poderes dele vêm de vampiro. Então todos os coadjuvantes têm que flertar com esse nicho. Se eu fizer, por exemplo, um coadjuvante que é técnico de futebol, que não se ligue a esse estilo dessa frase, desse plot, não faz sentido ele estar lá. Essa frase, ela é como se tivesse a frase, um mapa mental, né, a frase, e você pode puxar das palavras coadjuvantes. Coadjuvantes. Então, como você falou, poderes vampirescos, o que eu posso criar de coadjuvante em cima dos poderes de pessoas que às vezes treinaram? Exatamente. Aí você colocou, por exemplo, submundo do crime. Que coadjuvantes eu posso criar que vão mover essa parte? Exatamente, né? isso. Agora, como você falou, eu vou colocar um alien. Da onde eu consigo puxar alien de submundo, crime? É um exemplo esdrúxulo para a gente mostrar. Isso. Agora, que nem o Roger falou, você vai traçando as teias a partir da plot, da linha que define a tua história. Então, do submundo do crime, detetive
vampiro, essas são as palavras-chave. O que flerta com isso? Então vamos lá, polícia, certo? Delegado, detetive da polícia, policial forense, o cara é vampiro, então o vampiro te lembra o quê? Cemitério, pode ter um coveiro. Eu só estou dando base, não quer dizer que nada disso tenha na nossa história não. A gente não vai dar spoiler ainda. Mas vocês comecem a ver que a partir da plot, das palavras-chave da plot, você começa a ter caminhos. Se o cara é vampiro, o cemitério pode ser presente. O que tem no cemitério? Coveiro. Já pode ser um coadjuvante. E se esse coveiro possa ser, sei lá, um avô do protagonista que não sabe? Vocês começam a ver que os coadjuvantes vêm da plot. Vocês têm que entender. A plot é a estrutura total da tua história. Você reduzir toda a tua história numa linha. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso depois, sobre a plot, exemplos de plot, que é muito importante, porque senão a gente começa a criar coadjuvantes sem ter essa estrutura, e aí depois tem que mudar tudo. Eu acho até legal falar dessa plot, porque a plot do seu protagonista não muda. Mas do universo, isso é para quem tenha se preocupado talvez, ela pode mudar no sentido de, por exemplo, a plot do Batman é uma definida lá. Então é um homem bilionário, usa seus recursos e poderes para combater o crime em Gotham. Vamos dizer que a gente consiga resumir dessa maneira. Aí você fala, pô, mas quando ele está na Liga da Justiça, ele não tem essa plot aí. Você fala, bom, peraí, qual que é a franquia agora? Não é a franquia do Batman. A franquia do Batman é essa plot. Você tem que olhar para a franquia, não para o personagem, né? Então, quando você vai para a Liga da Justiça, um grupo de heróis se reúne para combater uma ameaça de escala global, sei lá. Sim. Já não está mais implícito que você tem que falar sobre Gotham, sobre não sei o quê. Só que você já tem a referência da plot dele, então você traz ele para essa nova. Que é o que a gente sempre fala, principalmente para quem cria o universo, que é você não desrespeitar a sua própria criação. Se o cara ele tem uma linha mais dark, quando você trouxer ele para uma nova plot, ele mantém a linha dele, né? Só que agora o objetivo, a trama é outra, não é mais ele combater os vilões. Exato. Por isso que a gente fala, você vai fazer, a gente pensa, né? Você vai fazer uma história lá da Liga da Justiça, é difícil colocar como vilão um espantalho do Batman para a Liga da Justiça. É difícil colocar um vilão, mas não, máscara negra, esses caras assim, porque eles estão ligados com essa plot mais mínima aqui do Batman, né? E a mesma coisa agora quando você for parar para pensar nessa mudança dos seus gêneros, né? Porque você pode ter personagens onde, por exemplo, você vai abordar uma fantasia medieval em Game of Thrones e você pode abordar ainda a fantasia medieval em Senhor dos Anéis. Só que a plot é totalmente diferente, né? Total. Um você está falando sobre problemas humanos, ali, né? Falhas de caráter, até corrupção ali. Sim. O outro você está abordando a fantasia maior, né? A parte mais simples da coisa, Sim. mais pura. Se você pegar um exemplo, acho que talvez básico até, da mitologia do Tolkien, no Senhor dos Anéis, como ele definiu uma Terra-média fantástica, a premissa básica seria o quê? Que existe um anel superpoderoso que traria um super vilão, ele precisa ser destruído. Basicamente, é um grupo de pessoas que tem que destruir um anel, uma jornada. Então a plot é basicamente isso. Quando você está falando de Terra, você já está falando que é um mundo, né? Sim, um continente ou um mundo. É que a Terra-média, foi o Tolkien que criou a Terra-média. A Terra-média se passa num continente ou num mundo? É um continente. É um continente. O mundo inteiro ele é meio que uma Pangeia. Uma Pangeia, tá? Do Tolkien. Quando você definiu isso, você já está definindo que tem no nosso mundo real o quê? Países. No caso dele, raças. Isso. O que ele fez? A coisa mais básica. Estruturou as raças e pegou um coadjuvante de cada raça e trouxe para o núcleo central, que acompanha o protagonista, que é o Frodo, até a destruição do anel. Então você tem um elfo com a estrutura da terra dele, do arco, da figura visual, dos problemas que ele enfrenta, da personalidade dele. Você tem a Terra dos Anões, que trouxe um coadjuvante, que eu não sei o nome. Gimli. Você tem um humano, você tem um cavaleiro, e aí você tem um mago, e aí você tem essas terras
que se ligam ao protagonista, que é o quê? Qual é a inovação? O protagonista é, digamos assim, a pessoa mais normal diante de todos esses seres fantásticos. Certo? Essa é a inovação. Isso aí. Essa é a premissa mais básica que tem. Estruturou as terras coadjuvantes. O que o Game of Thrones fez? A mesma coisa. Exato. Só que ele não colocou elementos ultra fantásticos como o Tolkien. Ele pegou arquétipos animais. É aí que volta a falar de arquétipo, Sim, que é muito importante. É inevitável. Inevitável. Ele pegou o símbolo do leão, o arquétipo do leão, o rei da selva, e botou os mais ricos do Westeros. De Westeros. O leão tem a juba amarelada. São loiros os coadjuvantes do... Como é que chama? Lannister. Ele botou vários coadjuvantes. Por quê? Porque ele sempre está matando. Sim. Essa é a inovação dele. Ele é construir um universo tão grande que ele vai matando. Mas cada coadjuvante vem dessas terras com a inovação de que são arquétipos animais. Você tem a terra da águia, do lobo, do leão, e você vai estruturando os coadjuvantes. É basicamente isso. Tá? Então é legal porque você pega esses dois universos, onde, como o Marcão está falando, todos, claro que Game of Thrones tem muito mais coadjuvantes, porque é uma série, né? O Senhor dos Anéis. Muito mais tempo. Mas assim, você pega os coadjuvantes de Game of Thrones e até o mais simples de todos, ele está ali para mover. É engraçado porque ele está ali para mover uma subtrama que vai mover a trama. Exatamente. Né? Exatamente. Então assim, tem muitas subtramas, então muitos mini núcleos para mover um maior. Então assim, o que importa na realidade ali é quem vai sentar no trono, quem vai ser o verdadeiro. Então você tem a briga dos sete reinos. Então você tem a briga, inicialmente falando entre o dragão, né, que é a Daenerys, o lobo com os Stark e o leão com a... Sim. São os principais, assim, né? Então é mais ou menos essa que vai até o final. Mas você tem, às vezes, um pequeno reino que nem... Aparece o Cervo lá, que é o... não sei o nome não. O Baratheon, acho que é, né? Que eles querem também, se consideram legítimos a herdar o reino e tal. Então, já que ele criou essas sociedades aqui, né? Esses reinos, dentro desses reinos vão ter subtramas. E aí dentro dessas subtramas alguns coadjuvantes que vão movê-las e ela move a principal. É muito mais trabalhoso, né? O cara tem que ter um controle, porque é aquilo que o Marcão falou até uma vez. A ilha desse cara é imensa, né? Ele tem que controlar muita gente. E até por isso, é o que a gente fala. Olha como não é da toa que a gente está falando. Da importância de se ter uma história pregressa. Você conhecer todo mundo faz com que você não cometa pedalada lá na frente. Como ele não tinha escrito livro, ele não tinha um domínio do que essas pessoas fariam. E aí nas últimas temporadas, na última principalmente, as coisas se perderam. Porque ele não tinha conteúdo para trabalhar em cima. Ele não tinha um mapa. Não tinha um mapa. Já era. Ele teve que inventar. E você pode ver que até personagens totalmente que você achava que eram banais, como aquele Hodor, que é o gigante, tem toda a história pregressa do porquê que ele fala Hodor, que eu nem vou dar spoiler, senão alguém nunca viu, sei lá. Mas nunca é por acaso. Por isso que o cara teve um tempo para estruturar. A partir do momento que ele não escreveu mais o livro, não teve um mapa. E aí começou os problemas. Então o universo dele é muito estruturado até acabar essa estruturação, porque ele não tem mais um respaldo. Mas é só para dar um exemplo para vocês de como que os coadjuvantes não são jogados à toa. Tá? Isso, E aí, quando a gente está falando de escrita, um conceito se junta ao outro. É muito difícil a gente chegar aqui e dar uma aula sobre um tema específico que não se junte a outro tema. Porque você fala de coadjuvante, para você criar um coadjuvante bom, você tem que saber de arquétipo também. Sim, claro. Não é à toa que os Lannisters, os leões, são os caras que são os caras mais ricos, os poderosos. Tem muito a ver do símbolo que está ali. A mensagem que está o arquétipo ali. E os lobos de Winterfell é diferente a parada. Você vê, você percebe, quando a pessoa só está assistindo, é um espectador da série, ele sente. Mas nós, escritores, a gente tem que saber sobre arquétipo, para saber sobre coadjuvantes, para saber sobre o protagonista e para saber sobre a plot, né? Sim. A estrutura. E aí você vê, a gente falou do Game of Thrones aqui, que a última temporada acabou se perdendo. No universo Tolkien cinematográfico, a gente teve o Hobbit, onde teve essa impressão também, né? Você sente essa coisa, você fala,
tá começando a inventar coisa aí, É. não tem, né, background suficiente para você entender de onde está vindo esse pessoal, Sim. por que eles estão vindo, qual é a motivação da galera. Né? Então você acaba se perdendo nesse ponto, se você não tem um mapa prévio do universo. Né? Basicamente o que a gente quer passar nesse roteirinho, né, do desenvolvimento de coadjuvantes é que é algo que acontece, a gente não vai ser hipócrita de falar que a gente não cometeu esse erro em algum momento, de você ver um coadjuvante que você acha legal e você quer colocar ele na sua história. E não faz sentido. Não vai acontecer. A gente fala isso porque, claro, parece ser bobeira nossa e que a gente supervaloriza, mas não é que supervaloriza. Quando você entende o arquétipo, tanto do protagonista quanto do seu universo, Sim. você começa a entender que tem coisa que não vai caber, né? E a gente dá esses exemplos, a gente falou sobre Demolidor, sobre Game of Thrones, Senhor dos Anéis, tem uma porrada de filme que você pode ver e a gente acaba repetindo eles porque eles são referências, né? Se falar de Poderoso Chefão, Star Wars, todas essas grandes histórias que ficaram marcadas, elas têm um motivo, elas são boas histórias, né? E elas mostram para você que você não coloca um coadjuvante se ele não for ajudar a passar a transformação do seu protagonista. A gente vai olhar lá no Star Wars, o Han Solo só está ali para fazer meio que o contraponto da força, né? Ele duvida da força, ele foi para esse negócio de Jedi. Jedi é um negócio que você tem que ser honrado. E o cara é um contrabandista, então ele tem que... Por que ele está ali? Para fazer o Luke passar por situações de problemas, né? E dar problemas para ele resolver e evoluir. Isso vai ser em todos os momentos. Se você está escrevendo uma história e você vê que você está construindo uma cena onde estão duas pessoas conversando, fazendo alguma coisa, e ela não está movendo uma transformação, não está passando a sua mensagem, não tem justificativa. É para tirar, cara. Tem que tirar. É para tirar, mesmo que você fala, Porque às vezes a gente apega e aí esse é o problema. Esse é o problema. Você fala assim, pô, mas é uma cena tão legal, consegui fazer um diálogo tão poético, não sei o que, cara. Infelizmente, guarda esse poema que você fez aí e usa de outra forma, porque não vai mover para frente. E acredite, o público não sabe que o erro, ele não vê o erro estrutural, mas ele vê alguma coisa que não agrada. Ele sente. Ele sente. Ele sente. É como você sentiu quando a gente falou do Game of Thrones, que você fala da onde isso está acontecendo, a pessoa não sabe que foi porque o cara não tem uma história pregressa, porque ele não desenvolveu o universo, é porque para ela o cara fez cagada. É isso que fica a impressão, fez coisa errada ali, não tá legal. Entendeu? E não tem como fugir, o povo vai saber quando você deu essa pedalada aí. Com certeza. Certo? É isso. É isso aí, então. Acho que deu para resumir bem aí o conceito de aplicar um coadjuvante na sua história. Se você curtiu aí o conteúdo do vídeo, achou maneiro, dá um joinha aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Boa. Compartilha aí com a galera. E é isso aí, né? Até o Surgiram próximo vídeo. temas também, né, também, pra gente. verdade. Mandem temas. A gente sempre vai ler aí, Com sempre certeza. vai fazer mais participações aí com a galera. Boa. Até o próximo vídeo, galera. Falou, galera. Até a próxima.